Olá pessoal, hoje é dia 16 de dezembro de 2018 e eu estou aqui com mais um vídeo para comentar aí algumas notícias da semana. Basicamente eu quero tocar em 3 assuntos que são importantes. O primeiro deles é sobre a Damares Alves, que foi indicada pelo Jair Bolsonaro como secretária dos Direitos Humanos. A pasta vai se chamar, se eu não me engano, secretária da Família, da Mulher e dos Direitos Humanos. É alguma coisa assim. Mas não importa. O que importa é a indicação dela. Claro que esta indicação expressa uma visão política que o Bolsonaro já havia externado aí na sua campanha e que vai totalmente no oposto do que tem sido essas comissões, essas secretarias de direitos humanos que foram institucionalizadas no nosso país. Então o foco da atuação da secretária, que ela inclusive já falou sobre isso, é a valorização da família, a luta contra o aborto, portanto o direito à vida, tá certo? A integração dos índios, que o Bolsonaro já havia levantado esse aspecto, de não colocar o índio, os nossos indígenas, como algo intocável, quase como que se fosse apenas para ser observado, mas que os integrasse à sociedade. Não deixá-los isolados, mas que os integrasse. Claro que isso tem níveis, existem grupos indígenas que já estão um pouco mais integrados e nós temos grupos indígenas que estão totalmente isolados do que nós podemos chamar de sociedade e tal, da nossa cultura ocidental. Mas isso a própria FUNAI pode trabalhar com tranquilidade, tá certo? Mas o que eu queria abordar com relação à indicação da futura secretária Damares Alves é como a imprensa tem tratado essa indicação. Primeiro, isso a Folha de São Paulo fez de maneira intensa isso, ao invés de discutir as eventuais qualidades ou até defeitos que ela tenha, a manchete da Folha de São Paulo na indicação dela era o seguinte: o salário da Damares vai aumentar 400%. Isso por quê? Porque hoje a Damares Alves ela está lotada, ela é assessora do senador Magno Malta e ela tem um salário de aproximadamente R$5.000. Com o salário de secretária, ela vai ter aí um aumento efetivo, o salário de secretária vai girar em torno de 20 e poucos mil reais. Então, claro, há um aumento aí de 4.000%. Mas eu pergunto, esse é o elemento central? Não é, claro que não. Tem a ver com a política que vai ser desempenhada por essa nova pasta, Tem a ver com mudanças efetivas que podem acontecer na visão sobre a questão dos direitos humanos, sobre a distorção que tem sido implementada na noção de direitos humanos ao longo do tempo. Direitos humanos se transformou em direitos dos bandidos e a população que trabalha, que paga impostos, está totalmente desguarnecida. Mas não. Para desmerecer a secretária, a Folha de São Paulo saía com a notícia: ela vai ganhar 400% a mais. Que bom! Agora, isso não é o central. Não sou eu que faço a tabela de preços, a tabela de salários da União. Você pode até dizer que o salário é elevado, eu até acho que sim. Mas não é esse o elemento central. Se ela vai para a secretaria, claro, ela tem que ganhar o salário de acordo com o que preconiza a função que está estabelecido na lei. Mas se quer criticar, critique por outros aspectos. Só para você ver como é a má-fé da imprensa e da esquerda em relação aos ministros e secretários indicados pelo Bolsonaro. A Damares Alves, só para continuar nesse tema, ela deu uma declaração que quando ela era adolescente, criança praticamente, ela teria sido abusada. E isso marcou muito a vida dela, tanto é que ela pensou em suicídio. E ela narra uma história onde ela diz que estava tão impactada com aquele abuso, e ela estava disposta a se suicidar, que ela teria subido numa goiabeira e ia tomar veneno de rato, para morrer. Ela estava disposta a acabar com a vida. Neste momento ela teve uma visão
que alguns podem chamar de visão mística, pode chamar de impacto psicológico. O fato é que ela narra que viu Jesus, né? E essa visão a fez mudar de ideia, né? E não cometer o suicídio. Isso virou motivo de chacota, tanto na imprensa como na esquerda, fazendo memes, fazendo chacota dela. Vejam o desrespeito que se tem com a dor de uma pessoa. Ninguém se compadeceu, ninguém da esquerda, da imprensa, se compadeceu da dor dessa pessoa, né? Simplesmente fizeram chacota. Agora, se você sai por aí dizendo, não, eu falei com meus orixás e eles me disseram para agir dessa maneira, ninguém fala nada, isso é normal. Agora, você diz que viu Jesus, não, isso não pode. Ah, que absurdo, no pé de goiabeira, ah não, você tem que subir na montanha para ver. É esse tipo de chacota, esse tipo de postura, tá? Que tem aí a esquerda, os nossos progressistas, né? Com relação às pessoas. Você pode acreditar, pode não acreditar, esse não é o problema, mas trate a pessoa com respeito, tá? Tenha um pouco de sensibilidade com o momento difícil que aquela pessoa estava passando, tá? É um pouco mais de humanidade que se precisa ter com relação às pessoas. E que falta, infelizmente, em boa parte da imprensa e nos nossos progressistas da nossa esquerda aí, de uma maneira geral. Lamentável essa postura. Eu desejo à futura secretária Damares que ela tenha aí um mandato, né? Uma atuação nesse novo cargo positivo. Desejo toda a sorte para ela. Eu tenho certeza que pela vontade dela, ela vai fazer um bom trabalho. Tá certo? Uma outra notícia que por um lado é positiva, né, mas que demorou bastante, né? O Michel Temer, né, está aí no seu fim de mandato, já está esvaziando as gavetas, né? Ele decretou a extradição do Cesare Battisti, tá? Claro que ele fez isso para tentar ter um pouco dos louros da vitória, porque todo mundo sabia que a primeira medida do Bolsonaro, quando ele assumisse a presidência, seria a extradição do Cesare Battisti. Ele já tinha dito isso para o primeiro-ministro italiano, tá? Mas, independente dos motivos, está passando uma moto aqui, um barulho terrível. Independente dos motivos que levaram ao Temer a tomar essa medida, a medida em si ela é positiva, né? Qual que é o problema? Deram tempo para o Cesare Battisti fugir. Hoje ele é um cidadão, é um fugitivo, né? Já é colocado aí, procurado pela Interpol. Esperemos que a Polícia Federal o encontre, né? Para que ele seja de fato entregue aos agentes da Itália que já estão vindo para o Brasil, para que ele seja finalmente deportado, né, para que o Brasil não passe essa vergonha, né, de proteger um terrorista assassino, que é isso que o Cesare Battisti é. Cesare Battisti foi condenado numa democracia, com todo o direito de defesa, mas preferiu fugir, preferiu não assumir os seus crimes, tá? E o Brasil passou a vergonha de dar asilo político a um assassino. Só para fazer uma comparação, quando nós tivemos as Olimpíadas do Brasil, que o ministro de Justiça era o ex-governador do Rio Grande do Sul, Tasso Genro, nas Olimpíadas, 2 atletas cubanos, ou seja, 2 cidadãos que vivem sob uma ditadura, quando estavam no Brasil, pediram asilo político. Em menos de 24 horas, esses atletas tiveram seu pedido recusado pelo governo brasileiro e foram colocados num avião voltando para Cuba. Percebe? O governo brasileiro, o governo do Lula, o governo do PT, da esquerda, protege ditaduras, é amigo de ditaduras militares. Agora, quando tem uma democracia que julga um terrorista, aí ele diz não pode ter extradição, porque vai punir o cara e talvez o julgamento não tenha sido válido, né? Acertou o Temer, claro, na minha opinião por oportunismo, mas isso não importa. Acertou o Temer. Cesare Battisti tem que ser
encontrado e deportado para que o Brasil faça justiça. Ok? Por fim, né, dia 13 agora, se lembra, né, não se comemora exatamente, se lembra os 50 anos, se não me falha a memória, não lembro agora a data, foi em 69, 68, 50 anos da publicação do AI-5, o Ato Institucional número 5, que marcou, né, de uma certa maneira, um endurecimento maior do regime militar que nós tínhamos na época. Vamos lembrar sempre, né? Quando nós tivemos o golpe, alguns falam golpe, outros falam movimento militar, movimento cívico-militar, eu não vou me deter ao tema, ao nome, mas de fato foi um movimento que envolveu os militares, mas também tinham lideranças civis, né, os governadores de São Paulo, do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, né, e o projeto inicial era que você tivesse ali 6 meses, né, um prazo de 6 meses para se chamar novas eleições, né, para que voltássemos à modernidade. Infelizmente os militares resolveram ficar mais tempo, né, e em 68 efetivamente lançaram o Ato Institucional número 5, que permitia a cassação de direitos políticos, o fechamento do Congresso ou o endurecimento do regime. Tá? Esse tema é bastante controverso. Tá? A esquerda tenta manter viva, permanentemente viva, o debate sobre o golpe militar de 64, o movimento cívico-militar, o nome que você queira dar, mas com o objetivo de se colocar ainda como aqueles que eram defensores da democracia, o que nunca foram. Todos os grupos de esquerda organizada, basta você pegar os seus programas, os seus manifestos, etc., eles lutavam por uma ditadura do proletariado. Eles queriam tirar o que eles entendiam como uma ditadura militar, mas eles não queriam uma democracia. Eles queriam a chamada ditadura do proletariado. Era uma outra ditadura, só que uma ditadura de esquerda. Eles perderam nessa época, né? Mas eles querem se colocar como os defensores da democracia. Por isso que a todo momento eles tentam resgatar a questão da ditadura. Não, nós lutamos contra a ditadura, então AI-5, o golpe, não sei o que, tortura, etc, etc, etc. Tá? É claro que sempre quando nós vamos fazer uma análise histórica, nós sempre temos que tomar um cuidado para fazer a contextualização, ou seja, entender um fato histórico, entender um processo histórico dentro do seu contexto. Né? O que estava acontecendo no Brasil naquele momento? O que era o Brasil naquele momento? O que estava acontecendo no mundo? Né? Quais eram as forças que estavam atuando aí na política internacional e como elas influenciavam no Brasil? Senão a gente não entende o contexto do AI-5. Isso não significa apoiar ou discordar. Você pode ter a sua opinião, não, eu era a favor, não, eu era contra. Isso é secundário. Mas o importante é você saber o contexto em que aquilo aconteceu. Tá? Eu não vou entrar muito nesse tema agora, porque requer uma pesquisa forte, que eu não a fiz, mas eu vou deixar na descrição um vídeo que eu achei muito interessante, de um militar chamado Robson Farinazzo, que ele tem um canal no YouTube, eu recomendo esse canal, um canal muito bom, muito bem feito. O canal dele chama-se Arte da Guerra, que é um canal especializado em questões militares, tanto de estudo sobre conflitos que aconteceram no passado, né, que é sempre importante a gente saber, questão de táticas militares mesmo, que elas são importantes num cenário de guerra, como tudo aquilo que envolve a questão militar. Então ele tem vídeos, por exemplo, sobre se o Brasil deve ou não comprar caças, quantos aviões de combate ele deve ter. Né? São questões que são interessantes, e como é feita por um militar, são questões muito, muito bem aprofundadas. Né? Ele toma muito cuidado com o que fala, né? Então ele é muito interessante. E nesse vídeo ele faz exatamente isso que eu falei para vocês. Ele busca fazer um contexto histórico para analisar o fenômeno. Então você tem, tivemos a instituição do AI-5, perfeito. Então vamos ver qual foi o contexto, quais são as forças políticas que estavam atuando e por que levou, o que levou, na verdade, a que os militares tomassem, que os militares estavam no poder na época, tomassem essa decisão. Tá? É um vídeo muito interessante, muito esclarecedor, e ele fala um negócio que é importante. Tá? Em política, não existe ninguém que seja plenamente bom
e ninguém que seja plenamente mal. Esses que se dizem que eram os bonzinhos da história, que eram os heróis, na verdade eles queriam uma outra ditadura e sejamos francos, né? Ditaduras comunistas são muito mais, mas infinitamente mais sanguinárias do que qualquer ditadura militar que nós tivemos, né? Então, vamos tomar cuidado com isso. Mas ele faz essa contextualização histórica que eu recomendo que vocês assistam, tá ok? Vou deixar aqui na descrição né, do link, o link do vídeo dele, tá? Eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, deixem aí um like, se inscrevam no canal, deixem seus comentários, eu procuro responder a todos eles, tá? E até o próximo vídeo, um forte abraço a todos. Até mais.